Fala, rapaziada, tudo bem? Começando aqui mais um papo reto. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Carlos. Sou apenas um vaso que Deus escolheu para poder estar mandando a palavra, a mensagem, sem massagem. Aqui o papo é reto, é sem curva, hein? E vamos lá, rapaziada. Antes de mais nada, de começar, eu queria te pedir para você poder se inscrever nesse canal. Esse canal aqui nasceu primeiramente no coração de Deus e eu senti no coração de poder estar iniciando esse projeto. E é difícil. A gente produz, posta o conteúdo, mas às vezes não dá a relevância que a gente esperava, né? A expectativa. Mas eu tenho total fé em Deus que esse trabalho vai alcançar milhares de pessoas. A palavra dele vai alcançar milhares de pessoas. Mas eu conto com sua ajuda. Vamos lá, pessoal. Hoje o papo reto é o seguinte. Você já viu aí no título da imagem, chega de fracassar. E fala sério, velho. Eu tava pensando, falei, se tem algo que tem uma infinidade de possibilidades desse algo acontecer, é o fracasso. Você pode fracassar tanto por um mau conselho, você pode fracassar por falta de persistência, você pode fracassar por estar em amizades, em rodas que você não deveria, você pode fracassar por orgulho, você pode fracassar por não ouvir a Deus. Existem muitas possibilidades da pessoa fracassar. Existem muitas possibilidades que levam a pessoa ao fracasso. E é complicado. No mundo que vivemos, é complicado. E com as redes sociais, essa régua sobe mais ainda. Só que, para você que é cristão, possa ser que tenha uma solução. Por mais que existam infinidades de situações que podem te levar ao fracasso, que pode plantar no seu coração aquele medo de errar, de falhar, de às vezes não conseguir fazer da maneira que você da expectativa que você cria no seu próprio coração, existe solução. E a solução é Jesus. A solução é seguir Jesus. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, hoje a reflexão aqui vai ser baseada lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 25. Pessoal, eu tô lendo aqui pelo celular, eu gosto de ler na Bíblia também, só que como eu uso óculos, eu tenho um problema na vista, para mim tá sendo difícil ler na Bíblia, tá? Então eu vou estar lendo aqui pelo celular, e é bom que eu também já deixo os tópicos, né? Mas hoje vai ser uma reflexão bem expositiva. Então, ao decorrer do texto aqui, eu vou dar umas paradas e vou explicando para vocês o que Deus colocou no meu coração. E eu tô feliz de poder estar gravando isso aqui, porque hoje é domingo, acabei de chegar da igreja, e nesse sábado, acordei 4 horas da manhã e eu não consegui dormir. Não consegui dormir, e aí eu falei, Deus, já que eu tô acordado, coloca uma palavra no meu coração para eu poder gravar pro Papo Reto. Faz algumas semanas que eu não consigo gravar. Para quem não sabe, eu participo do canal do Amanhã Melhor. E lá também eu tô gravando os conteúdos. Então a gente tá num processo bom de gravação, falando da palavra de Deus. E aí eu falei, Deus, me dá uma palavra. E aí fiquei olhando pro teto aqui, nada. Aí eu fui dormir. E eu acordei com... me veio na cabeça. Mateus 11, 25. Falei, velho, o que tem lá? Vou ler. E na hora que eu comecei a ler, Deus começou a falar comigo grandemente. E aí eu fui para minha sala, achei uma pregação do Luiz Hermínio e foi tudo encaixando. Eu falei, é coisa de Deus mesmo. Então vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim, Naquela ocasião, Jesus disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Vamos focar aqui nessa parte aqui, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Em outras palavras, em outras versões, essa pessoas sem instrução, tem umas outras traduções que falam pessoas humildes. Então, vamos lá. Primeiro ponto para você parar de fracassar na sua vida. Você tem que ser humilde. Você vai ter que baixar a cabeça, você vai ter que ouvir pessoas mais experientes que você. Muitas das vezes, pessoas que às vezes você nem concorda tanto, mas a experiência da vida dela, o que ela tem vivido com Jesus, isso você pode ter tido qualquer treta com essa pessoa, mas a experiência que uma pessoa vive com Jesus, isso é muito valioso.
e a pessoa que quer passar isso pro próximo. Se você quer parar de fracassar em certas situações da sua vida, eu não sei qual é o tipo de fracasso que você tem medo de acontecer, ou se você já fracassou, ou se você está fracassando. Eu não sei se é uma luta contra drogas, eu não sei se é uma luta contra a pornografia, eu não sei se é uma luta contra a bebida, contra o cigarro, contra a tentação por mulheres, ou também falando do lado das mulheres, usando os mesmos exemplos. Eu não sei qual é a tentação, não sei qual é o medo de você fracassar, não sei se é um projeto, se é um sonho de empreender e você fica com medo de fracassar. Então, o primeiro ponto para você não fracassar é você ser humilde. É você ouvir pessoas que têm algo a acrescentar na sua vida. E eu vou te falar, a melhor pessoa para você colocar perto de você para te trazer conselhos é Jesus. Vai ter sim aquele amigo que você vai ouvir ele, vai ter o pai, vai ter a mãe, mas Jesus não tem como. E é o que a palavra diz, pegando a tradução que a palavra diz que as pessoas humildes, Deus revela coisas para os humildes, coisas que ele não revela para os que acham que são sábios e os que acham que são instruídos. Então, muitas das vezes a gente não recebe algo de Deus porque o nosso ego é muito grande, porque a gente acha que sabe de tudo, e Deus, a única coisa que ele quer é que você seja humilde para aprender. Muitas das vezes a gente quer mais falar do que ouvir, a gente quer mais argumentar do que sentar e tentar entender o que Deus, o que Jesus quer para nossas vidas. E aí, no final das contas, a gente quer levar tudo por só, falar, eu confio em mim, dá para fazer, por mais que eu tô aqui, tô com um pezinho ali, outro aqui, dá para levar, mas não, cara, no final das contas você vai fracassar, mano. Você vai, porque é a lei da vida. Aquele que é acreditado, aquele que não ouve o pai e a mãe. E esse ditado eu também posso colocar, aquele que não ouve Jesus, cara, não é bom. Não é uma boa situação. E prosseguindo aqui no texto aqui, vamos lá, onde a gente parou? O filho quiser mostrar quem o pai é. A gente parou por aqui. E olha a continuação do texto, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus mesmo fala para a gente aprender dele, que é um cara manso e humilde de coração. Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, que conhece tudo que você vê, foi ele que criou desde a eternidade. Ele é humilde. Ele é humilde para poder sentar e mesmo depois de você ter errado 1000 vezes na mesma situação, no mesmo pecado, ele fala, filho, vem cá, mais uma vez eu vou te instruir. Só que o que ele quer de você é humildade. Segundo ponto, venham a mim. Gente, se você ficar esperando que Jesus vai vir até você, você vai ficar esperando eternamente. O que Jesus tinha que ter feito, ele já fez. Agora a gente precisa ter atitude de estar próximo dele. E ó, para você ver, ó, aqui a gente está falando sobre o livro de Mateus. Olha essa passagem aqui, ó, de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 9, é o que diz, ó, para você ver, ó. Jesus saiu dali, no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Agora eu vou te falar, você tem confiança em Jesus ao ponto de você largar tudo o que você está fazendo? Vamos jogar aqui, Mateus naquela época era um cobrador de impostos, era um cara que devia estar num padrão bom, devia ser um cara que tinha uma vida financeira boa, por mais que possa dizer que ele não era bem visto pelo povoado da região, mas era um cara que estava com a vida boa, com a vida ganha, e ele simplesmente largou tudo que tinha e foi ser discípulo de Jesus. Olha a humildade desse cara. Ele largou tudo, parou tudo, falou, eu vou. Ele simplesmente foi. E aí eu te pergunto, você tem confiança no Senhor ao ponto de largar tudo que você está vivendo hoje para seguir Jesus, para ser um discípulo dele, para ser um discipulado dele, para aprender dele cada vez mais? Você está disposto a fazer isso para você não ter que fracassar? Porque muitas das vezes o nosso fracasso, ele vem mediante a nossa teimosia. A gente sabe que se a gente fizer aquilo, vai quebrar a cara. Você sabe que se você ouvir aquele amigo lá,
Vai chegar na sexta-feira, você vai pro barzinho, você vai tomar todas, aí no sábado você vai acordar ruimzão, zoado. E você vai, mesmo assim, e você é teimoso. E muitas das vezes você não quer ouvir os conselhos. E a gente. O problema de você não ouvir o conselho é que você vai quebrar a cara, cara. Então, um momento ali que era para você viver algo extraordinário de Deus, você acaba atrasando o que Deus tem para sua vida. E você precisa tomar atitude. Você precisa tomar atitude. Eu até deixei aqui os tópicos aqui, tudo que Deus foi passando para mim na madrugada, eu fui anotando. E eu anotei, você precisa tomar a primeira atitude. Jesus chegou e disse, venha comigo. Pedro, o Mateus podia sim ter falado, não, tô de boa aqui, não vou, obrigado. Mas não, ele levantou e foi. O convite Jesus já fez. Você sabe no seu coração aí. Jesus já te fez o convite, filho, sai do mundo. Sai dessa corda bamba entre a igreja e o pecado. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vou contar meu testemunho mais para frente, mas eu quero colocar isso na sua cabeça. Você precisa tomar atitude, de tomar decisão, de seguir a Jesus. E no momento que você fizer isso, você vai parar de fracassar. Mas eu também não vou te prometer que tudo na sua vida vai dar certo. Tem fracassos também que Jesus ele deixa você passar para você aprender. Então, no final das contas, a melhor coisa é você amenizar, né? Se você já sabe, se a gente já sabe que a gente vai ter sim, situações na vida que a gente vai fracassar, vai errar, vai falhar, vamos tentar amenizar isso o máximo possível. E a melhor forma de amenizar isso é seguindo Jesus, é estando no caminho dele. Jesus, olha o que eu notei aqui, olha esse tópico, ó. Jesus nunca irá forçar um contato com você. Ele quer ver a sua atitude. Já para você ver, essa madrugada eu tava aqui, e aí eu comecei a sentir no meu coração, eu sei que Deus estava falando comigo, vai pra sala, e tava muito frio essa madrugada. E eu comecei a orar aqui na minha cama, minha esposa do meu lado, minha filhinha ali no berço, para quem não sabe, esse cenário aqui é dentro do meu quarto. Então aqui na frente está a cama, o berço do meu filho, e eu comecei a orar aqui na cama. Eu tava com a coberta assim, mais ou menos até a altura do peito, comecei a orar, né, olhando pro teto aqui, olhando pra janela. Só que eu tava sentindo no meu coração, viu? Vai pra sala. E por um momento aqui, eu pensei, não preciso passar nada não, tô orando aqui. Eu tava querendo colocar para mim mesmo que essa voz que eu estava ouvindo, que esse sentimento que eu estava tendo, era coisa da minha cabeça, mas não era Deus fazendo convite. E aí foi engraçado porque eu não conseguia dormir, eu ficava rolando para um lado e pro outro. Aí minha esposa falou, você não vai parar quieto, não? Eu falei, eu vou passar lá, tô sem sono mesmo, e fui passar. E aí eu comecei a ouvir a pregação do Luiz Hermínio, eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir a presença de Deus, e aí fui completando mesmo o tema de hoje, e Deus foi falando comigo. Mas, ou seja, aquele momento Deus fez um convite, e eu, no meu coração, rejeitei um pouquinho, rejeitei. E aí Jesus fez outro convite, até o momento que eu levantei e fui. Na hora que eu fui ali, para mim foi tremendo, a experiência que eu tive ali com Deus, e é isso que eu quero trazer para você. Para você ter experiências com Deus, você tem que ter atitude. Para você ter experiências com Jesus, você tem que ter atitude. Porque o convite ele já fez. Não se faça de besta. Você sabe, você lembra daquela ocasião que Jesus falou com você, você lembra daquela ocasião que Jesus usou uma pessoa para falar com você. Então o convite foi feito, cara. Então se você só vai errar, você só vai fracassar daqui em diante se você for teimoso. Se você deixar o seu ego querer falar mais alto que Deus, se você querer deixar o seu ego dominar o seu coração. E não faça isso não, quer um conselho? Siga Jesus, siga Ele. A gente já é fardado a pecar. Vamos tentar amenizar isso o máximo possível. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, para passar a mão em pecado de ninguém, mas eu estou aqui para aconselhar. E eu também não vou desmerecer você. Então eu não sei o que você fez. Eu já fiz coisas horríveis. Eu já vivi no mundão aí, já me envolvi com muita coisa errada. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Pela misericórdia de Deus eu estou aqui e eu estou sendo usado para poder fazer isso. E o inimigo vem lutando contra a minha vida. Eu preciso ser um cara forte. Eu preciso estar falando às vezes aqui algo para vocês que às vezes eu estou passando ao contrário. Às vezes eu tenho que falar aqui que vocês vão ter esse bênção na sua vida quando eu estou passando lutas, dificuldades. Mas o evangelho é isso. É você levar a palavra, a boa palavra para as pessoas que estão próximas. As
pessoas já têm problema, você vai levar mais problema para elas? Então, para pensar, as pessoas já são, elas já têm a questão de sim, uma hora vai fracassar. Você ainda quer levar mais dificuldade? Faz assim como Jesus disse, o meu fardo é leve, me siga. E ó, para você ver, Jesus fala que ele exige sim, o que ele fala, o que eu exijo de vocês é leve, o meu fardo é leve, a minha carga é leve. Então não ache que você, depois de começar a seguir Jesus, vai ser também oba-oba. A Bíblia não promete vida fácil para ninguém. Então, sim, Deus vai exigir, vai ter exigências que vai vir de Jesus e a gente precisa cumprir, porque senão seria muito fácil apenas falar que acredita nele, mas não viver como ele viveu, não ser uma pessoa parecida com ele. Se você não for assim, vai chegar lá nos fins dos tempos e vai acontecer o que a palavra diz. Partai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E deve ser triste, hein? Deve ser triste. Então faz o seguinte, você vai errar. Sinto muito dizer, você vai errar. Ninguém aqui é perfeito, mas você tem a possibilidade de amenizar os seus erros, de amenizar os seus próximos erros. E você vai ver que no dia que você fizer isso, tudo vai mudar. Até no dia que você achar que vai dar errado, você vai vir aquela luzinha ali que é o Espírito Santo a falar, filho, faz isso. E aí você vai estar preparado, você vai estar com maturidade, você vai estar com a humildade no coração, assim como Jesus é humilde, e vai falar, poxa, eu até entendo um pouco desse assunto, mas se Deus está falando, eu vou seguir. Então, a reflexão de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela inconstância dos vídeos, mas eu estou no meu coração que eu vou começar a gravar vídeo, eu vou começar a postar de 2 a 3 conteúdos por semana, tanto vídeo como shorts. E eu peço a colaboração de vocês, a ajuda de vocês, de poder se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Entra também no nosso canal do YouTube do Um Amanhã Melhor. Lá a gente posta as palavras. Quando eu não estou postando aqui no meu canal, do Papo Reto, eu estou postando lá. Então, gente, é apenas outro canal, mas a finalidade é a mesma, é falar de Jesus. Então, se você gostou até aqui, fica com essa ideia aí, porque essa ideia é papo reto. Valeu, rapaziada.